Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciando então a nossa catequese hoje, o texto proposto está no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 25 até o final, até o versículo 3 do capítulo 17. Eu vou ler então para vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. João, capítulo 16, do versículo 25 em diante. Eu vos tenho falado dessas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e credes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. Os seus discípulos lhe disseram: agora sim falas abertamente, e não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui o texto já nos mostra, né, Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos, porque estava chegada a sua hora, a hora dele partir. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O nosso tema hoje da catequese é paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que a gente tem, né, sobre esse texto, sobre isso aí? O que tem a ver? Toda essa catequese, as últimas catequeses, tem nos mostrado quem é Jesus Cristo, né? Tem evidenciado para nós qual é a figura de Jesus Cristo, o que significa ser cristão. E agora nós estamos vendo, então, hoje nesse tema, justamente sobre isso, sobre qual a missão de Jesus Cristo aqui. E por isso nós vamos ver, então, sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ensina-nos as Sagradas Escrituras que no tempo estabelecido por Deus, nos lembra lá na carta aos Gálatas, né? No tempo estabelecido por Deus, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Então o Verbo divino se encarnou, a gente já viu isso. Sem perder a sua natureza divina, quer dizer, continuou sendo Deus, ele assumiu a sua natureza humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua encarnação é, portanto, o mistério dessa união admirável da natureza divina com a natureza humana, na única pessoa do Verbo. Jesus, enquanto esteve conosco aqui na Terra, na sua passagem carnal por aqui, ele foi totalmente Deus e totalmente homem.
As duas naturezas não se dissociaram, mas permaneceram unidas durante toda a vida de Jesus. Assim, toda a vida de Cristo é mistério do Pai, é redenção, é mistério da recapitulação. Recapitular é encabeçar, é colocar uma direção, colocar um norte. Jesus Cristo é o cabeça, é por ele e nele que toda a história da humanidade é conduzida. Né? Em sua vida pública, Jesus acolheu, curou e reintegrou ao convívio aqueles que eram escravizados e discriminados pela lei, pessoas que não tinham reconhecido nenhuma dignidade. Os leprosos, as viúvas. Né? Se a gente olhar toda a vida de Jesus, quem ele curou, em quem ele agiu, é justamente nessas pessoas. Ele não se manifestou aos poderosos, ele não nasceu no templo, ele não nasceu no palácio, né? Mas nasceu no meio de gente simples, numa manjedoura, um lugar que era destinado aos animais. Né? Viveu a sua vida toda sem ter onde dormir, na casa de outras pessoas. Não tinha nada. Jesus não era uma pessoa que acumulava bens, não se aliou com os poderosos, mas também não disse não para todos aqueles que buscaram ele. Não importa se era pobre, se era rico, se era humilde servo, se era o senhor, o chefe dos centuriões, se era um sacerdote do templo, não importava. Todos os que buscavam Jesus eram bem recebidos por ele. De braços abertos, Jesus reunia todos eles. Mas, de uma maneira especial, sempre ele se colocou ao lado daqueles que mais precisam, aqueles que eram excluídos do sistema, tanto político como econômico e religioso. Os pobres, as prostitutas, os publicanos, os leprosos, os doentes, as crianças, as viúvas, os órfãos, os samaritanos, os possessos, e a lista vai longe, né? Todos os marginalizados na época. Aí, às vezes, as pessoas estranham, né? Quando o Papa, lembrando, inclusive, que foi escrito lá no documento de Aparecida, né? Convida nós a sermos uma igreja missionária em busca do povo. Que o pastor, né, o padre, o bispo, deve ser um pastor que tenha o cheiro das ovelhas, alguém que se misture com o povo, alguém que seja um com o povo. Sair depois da catequese. Mas é justamente isso que Jesus pediu para que fizesse, porque foi o que ele fez. Jesus nunca pede nada que ele já não tenha feito antes, para mostrar que é possível, sim, que a gente faça isso. Não porque Jesus era Deus, mas porque Jesus era homem. Né? É possível, nós podemos. E esse deve ser sempre o nosso caminho. Os poderosos deste mundo serão sempre bem recebidos. Nunca a igreja fechou as portas para nenhum deles. Mas eles são os que menos precisam de ajuda. Porque eles têm como se virar, eles têm como resolver os seus problemas. Os pequenos não têm. É por isso que a igreja sempre, obedecendo ao chamado de Jesus, se coloca ao lado desses pobres, desses abandonados, né, pelo poder econômico e muitas vezes até pela própria religião. Então Jesus acolhe a todos, propõe o reino de Deus e a conversão do coração e a mudança de vida. Não basta apenas acolher Jesus na sua vida, mas você precisa também fazer um propósito de mudança de vida, um propósito de viver na caridade, um propósito de não julgar as pessoas, um propósito de ser irmão das pessoas. Né? O Papa pede que diz assim, o cristão não deve construir muros, mas ele deve construir pontes. São palavras do Papa Francisco, né? Para nos lembrar que a concórdia, que a paz deve sempre reinar no meio de nós. É um escândalo para a sociedade quando os cristãos estão divididos entre si, brigando por poder, brigando por dinheiro, por qualquer outra coisa, né, que os desuna, que os separe. É sempre um escândalo para a sociedade. Como é que alguém vai acreditar nesse Cristo que divide? Como é que alguém vai acreditar num Cristo que provoca discórdia? O Cristo divide por causa da opção de cada um de nós. Jesus disse também que veio trazer o fogo sobre a terra, né? Onde tiver dois, um vai ficar, o outro vai.
que veio colocar pai contra filho, filho contra pai, justamente por conta dessa adesão. Porque a adesão a Cristo deve ser sempre uma coisa, é chamada a ser uma coisa radical, de proposta de mudança de vida, de mudança de comportamento nossa. E muitas vezes essa proposta choca, divide, e as pessoas não aceitam muitas vezes, né? Isso acaba realmente provocando divisões. Mas não deve ser essa a meta, não deve ser essa a luta nossa. A nossa luta deve ser sempre para agregar as pessoas, para acolher as pessoas, para unir as pessoas. Essa foi a vida de Cristo aqui na Terra. Nunca se furtou a falar a verdade, mas sempre buscou a união e a conciliação entre todos. Com suas palavras e atitudes, Jesus ensinava e praticava essa abertura para com todos, essa igualdade no relacionamento humano e, principalmente, a ternura com as crianças, os doentes, né? A abnegação em relação aos bens materiais, a partilha. Jesus sempre incentivou essa partilha. Quando os apóstolos vieram até ele e falaram: Senhor, tem uma multidão aqui passando fome, manda eles embora para que eles vão para suas casas. Está escurecendo já, nós não temos que dar de comer para eles, né? E Jesus fala para eles: dá-lhes vós mesmos de comer. Isso o que é? É partilha. Segundo alguns teólogos, né, essa questão da multiplicação dos pães, aí no sermão depois do Sermão da Montanha, naquela multiplicação dos pães, tem muito a ver com a partilha, porque as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que iam com ele nas estradas, não iam desprovidas de nada. Levavam uma sacolinha, né, um bornalzinho com alguma coisinha para ele comer durante esse caminhar com Jesus. Depois ele voltava para a casa dele. Ou então seguia Jesus de vez, né? Mas eles levavam alguma coisa junto. E esse gesto de Jesus, quando Jesus fala, dá-lhe vós mesmo de comer, foi justamente para incentivar essas pessoas a partilharem o que eles tinham. O pouquinho que cada um tinha alimentou toda aquela multidão e sobrou ainda 12 cestos. Quer dizer, quando a gente partilha, todo mundo sacia e ainda sobra, né? Sobra ainda, não falta, quando nós partilhamos. O Filho de Deus, né, eu já disse isso aí em algumas outras catequeses, o Messias, ele foi esperado, né, pelo povo judeu como um rei guerreiro e poderoso que se encaixasse nas suas expectativas, que era o que eles queriam. Eles queriam um rei que viesse implantar o reino aqui na Terra. É um rei, um Messias, que os libertasse do jugo dos romanos, né? Eles eram escravos dos romanos. Era para isso que eles queriam o Messias, para servir a eles, né? E Jesus contrariou tudo isso, porque ele ensinou desde o início que a vida tem que ser colocada ao serviço do reino de Deus, né? Toda a vida tem que ser colocada a serviço, especialmente dos mais pobres, daqueles que sofrem. Jesus sempre foi fiel ao Pai e ficou ao lado dos pequeninos. A figura do rei, então, Jesus substitui pela figura do servo. Ele é o Messias, mas ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Por isso ele se coloca na posição de servo, daquele que se entrega pelos outros. Por isso aquela figura que a gente vê tão bonita na Quinta-feira Santa, né? Que só tem no Evangelho de João, que é o lava-pés. Jesus ali simboliza toda a sua missão, todo o porquê dele estar aqui. Assim como eu estou servindo vocês, estou lavando os pés de vocês, façam o mesmo vocês, entre vocês mesmos. Façam o mesmo. Não busquem a glória, mas busquem servir uns aos outros. A humildade é a marca principal desse Messias que Jesus veio trazer. E é claro, né, que essa sua opção pelos pequenos iria incomodar os grandes, e que eles iriam querer matá-lo. Mas Jesus não voltou atrás por causa disso. Ele não deixou a sua missão por isso, não mudou, né, a sua postura e os seus ideais. E por isso, então, ele sofreu, foi maltratado, foi condenado e foi morto. Aquele mundo mergulhado no pecado não podia suportar Jesus.
o mundo do fanatismo religioso, da sede de poder, da ambição, da violência e da hipocrisia e de tantos outros pecados graves religiosos, morais e sociais. Ainda bem que foi só naquele tempo, que hoje não tem nada disso, né? Não tem hipocrisia, não tem sede de poder, não vivemos num mundo de fanatismo religioso, nem de ambições. Né? Acabou tudo isso, Jesus pode voltar tranquilo agora, né? Quem dera. Mas ele veio para cumprir uma missão e dela não se desviou, em nenhum momento, mesmo diante das perseguições, da violência, de todo o mal que ele sofreu, nada disso fez com que ele se afastasse desse caminho. Se manteve firme, Jesus não teve medo, né? Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ia enfrentar a morte, mas era preciso ele passar pela morte para poder vencer a morte. E aí, então, nos dá o grande prêmio da ressurreição. Acusaram Jesus, então, de se declarar o rei dos judeus contra o imperador romano, mas isso foi só uma desculpa, porque, na verdade, eles queriam matar Jesus por tudo, né, que ele estava representando. Não só por ele se declarar filho de Deus, que era uma blasfêmia para os judeus, mas por ele estar sempre do lado dos pequenos, sempre do lado dos pobres e, principalmente, mostrando para o poder econômico e religioso da época a hipocrisia que eles viviam, com a quantidade de julgo, de leis pesadas que eles jogavam em cima das pessoas, né? E as pessoas não tinham como viver a sua fé de verdade, de tanta regra, de tanta coisa que eles tinham que observar. A fé se tornou muito mais uma vivência de regras do que uma vivência de fé. Não era acreditar em alguém, era cumprir preceitos. Né? Quando agora, com o cristianismo, muda radicalmente. Nós não somos uma religião de doutrinas e regras para serem vividas, mas nós somos uma religião onde nós seguimos uma pessoa, onde nós fazemos um encontro pessoal com essa pessoa, que é Jesus Cristo, e a partir desse encontro pessoal com Ele, a nossa vida então é norteada para seguir Ele e para tentar viver como Ele viveu aqui na Terra. Né? E tudo isso norteado, então, pela doutrina da igreja, pelos mandamentos, né? Por tudo o que nos guia nesse caminho do reino de Deus aqui na Terra. Essa decisão de Jesus, essa atitude, acabou então levando ele à morte. Ele foi morto, né? Mas ele preferiu morrer livremente a renunciar à sua missão de salvação. Afinal, ele era o enviado do Pai misericordioso, mas o mundo não reconheceu ele desse jeito. Naquela época, e tenho certeza que se ele viesse hoje, ia ser crucificado de novo. Talvez não do mesmo jeito, mas seria morto, porque continuaria incomodando como incomodou naquela época. Né? A cruz de hoje ela tem para a gente um sentido de mistério, da dignidade de um amor que foi levado às últimas consequências. Mas na época de Jesus, não. A cruz era sinônimo de uma terrível dor, de um rebaixamento à pior condição humana. Na Bíblia, não sei se é no Deuteronômio, no Levítico, está escrito que maldito aquele que for elevado no madeiro, maldito aquele que for crucificado. Era uma maldição, só reservada para os piores bandidos. E foi aí isso que deram para Jesus, como condenação, como gesto final de condenação dele aqui na Terra. A crucificação, né? Que acabou se tornando um símbolo de amor para nós, de entrega total. Né? Não bastou a condenação à morte. Jesus, então, morre como um pobre, como um indigente, como o mais miserável dos homens. Ele morre clamando pela misericórdia de Deus, porque ele sabia que Deus ouve o clamor dos pobres. Na cruz, mas mesmo ali, na sua imensa dor, ele ainda pede por cada um de nós: Senhor, perdoai-lhes, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Foi capaz, num gesto de extrema caridade, de extremo amor por aquelas pessoas que estavam matando ele, de rezar por eles a Deus. Pedir a Deus que não levasse em conta aquilo que eles estavam fazendo com ele,
mas que os perdoasse. Aquele que não teve casa para nascer, também não teve um túmulo para morrer. Ele nasceu num estábulo, num berço que não era seu, e ao morrer foi sepultado num túmulo emprestado. Jesus não teve nada, nenhum bem aqui na terra. Não foi possuidor de terras nem nada. E aí Deus, em seu imenso amor paternal, escuta e exalta o seu Filho. A ressurreição, a vitória sobre a morte, é a resposta de amor do Pai a essa fidelidade de Jesus. E aí então está a grandeza do mistério pascal. Por causa desse amor imenso que Jesus tem por nós, que foi capaz de levá-lo às últimas consequências desse gesto de amor, de dar a sua vida por cada um de nós. Por causa desse imenso amor, Deus ressuscita Jesus. Faz ele vencer a morte, porque só Deus é capaz disso. E por isso que ele precisou encarnar, porque nós não seríamos capazes de vencer a morte por nós mesmos. Precisava que Deus viesse, encarnasse, vivesse a nossa natureza humana na sua plenitude, para então, assumindo a plenitude da raça humana, ele pudesse suplantar a morte. A morte não era mais o fim da nossa existência, mas apenas uma passagem para a vida eterna que continua junto de Deus. E aí a gente escolhe se a gente quer continuar junto de Deus ou não. Nós não somos obrigados a ir para o céu. Nós não somos obrigados a seguir Deus. Não somos obrigados a seguir Jesus. É sempre uma escolha pessoal que cada um de nós faz. Escolha essa que se traduz através dos nossos atos, dos nossos gestos do dia a dia. É como vivemos a nossa vida que vamos viver a eternidade. Se vivemos uma vida de respeito ao próximo, de amor aos irmãos e de buscar viver essa caridade, de buscar viver essa justiça de Deus aqui na terra, seremos levados por Deus para continuar vivendo isso do céu. Se buscamos uma vida de trevas, uma vida de mentiras, uma vida de destruição do outro, né? Seja através de meias-verdades, do que for. Agora, nessa época de eleição, a gente ouve falar muito nessa história de fake news, né? Mentiras nada mais são do que uma contravenção ao mandamento de Deus. Não levantarás falso testemunho. Quando eu digo algo de uma pessoa que eu não sei se aquilo é verdade, ou eu tenho certeza que aquilo não é verdade, eu estou cometendo um sério pecado, porque eu estou ferindo um dos 10 mandamentos. Isso com certeza não vai me levar para o céu. Se eu não me confessar, se eu não pedir perdão a Deus pelos meus pecados, eu não vou para o céu. O problema, já falei isso com vocês e volto a dizer, o grande problema da nossa geração é que nós perdemos o medo do inferno. Nossos pais, nossos avós iam para a igreja por medo de ir para o inferno. Muitas vezes não tinham muita fé, não tinham muita firmeza nas suas convicções religiosas, mas iam porque não queriam ir para o inferno. Hoje em dia, as pessoas não têm mais medo do inferno, então elas não buscam a Deus, infelizmente. Se pelo menos a gente buscasse Deus por causa disso, já seria uma grande coisa, mas nem por isso a gente busca. Que dirá buscar a Deus porque a gente quer viver como Ele, porque a gente quer ser cristão, seguidor de Jesus Cristo na sua plenitude. Quem dera. Deus não planejou e nem desejou a cruz. Não foi uma coisa que Deus quis. Foi uma consequência. Jesus foi crucificado porque ele foi condenado pelos judeus e pelos romanos. Mas não foi algo que ele buscou. Eu vou vir na terra para ser crucificado. Não foi isso. Ela foi antes um grande gesto de ingratidão e injustiça por parte dos homens. Ele não desejou, mas também não fugiu dela. Quando ela apareceu no caminho, ele se manteve firme. Tudo bem, se essa é a consequência que eu tenho que enfrentar por pregar o reino de Deus, por pregar a verdade, que seja. Quantos de nossos irmãos mártires não passaram por essa mesma experiência?
vivendo uma vida de seguimento de Cristo, de viver os valores do Evangelho, se viram diante da morte e não recuaram. Não negaram Jesus. Não viraram as costas para Deus, mas disseram sim a Jesus, sim a Deus, e enfrentaram a morte. Passaram pela morte e hoje estão no céu. Né? Existe cruz porque existe o pecado, mas, sobretudo, existe cruz porque existe o amor, porque foi o amor de Cristo que derramou na cruz por nós, que nos fez cristãos. Ela, a cruz, é o fruto do amor de Deus diante do pecado dos homens e tornou-se prova da misericórdia do nosso Deus, do seu amor à justiça, da remissão dos pecados, sinal de salvação, da opção preferencial de Deus pelos pobres, do sacrifício pleno e definitivo, da libertação total do homem, da vitória da vida sobre a morte, pois após a cruz vem a ressurreição. E a paixão de Jesus existe em função da sua ressurreição. Ele passa pela cruz para poder vencer a morte. E é um sinal de grande amor por nós. Por isso que a igreja tem uma festa específica para ela, exaltação da Santa Cruz. Logo depois de Pentecostes, numa sexta-feira, depois de Corpus Christi, é a festa da exaltação da Santa Cruz. No dia, na sexta-feira santa, nós fazemos uma cerimônia onde nós exaltamos a Santa Cruz também. Além da gente celebrar a morte de Cristo e a sua depois consequente vitória sobre essa morte, mas nesse dia a gente venera a cruz de uma maneira especial, porque ela é o símbolo maior do amor de Cristo por nós. Ela é o símbolo maior da entrega dele por nós, do grande amor que ele teve por cada um de nós. Por isso que a gente beija a cruz, porque a gente faz uma procissão, reverencia essa cruz e beija ela. Porque ela nos trouxe a salvação. Pelo sangue derramado por Cristo ali, chegou para todos nós a salvação. A morte de Jesus não teria valor se ele não tivesse ressuscitado. E aí nos lembra São Paulo na sua carta aos Coríntios, né? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também todos os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele afirma daí, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele precisava se encarnar para vencer a morte e nos dar a glória da vida eterna. Paixão, morte, ressurreição e a ascensão de Cristo constituem, então, o mistério pascal, que é justamente o que nós celebramos toda a Eucaristia. Cada vez que a igreja se reúne aos domingos ou durante a semana na missa para celebrar, celebra o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Estão ali condensadas naquele mistério da entrega de Jesus, através do seu corpo e o seu sangue, nas espécies eucarísticas. Ele está no centro da boa nova dos apóstolos. Os apóstolos só se tornaram apóstolos mesmo, enviados e anunciantes do Evangelho de Cristo depois da ressurreição. Antes não. Depois da morte de Jesus, eles se dispersaram. O que os uniu novamente foi o Espírito Santo, onde eles mostraram, viram, pela graça de Deus, a ressurreição de Cristo e aí sim viram que tinha sentido aquela entrega deles por Cristo. E aí enfrentaram o mundo, não tiveram mais medo, enfrentaram a morte, praticamente todos eles deram a sua vida por Cristo. De medrosos, escondidos, com medo dos judeus, se tornaram homens corajosos, proclamadores da boa nova de Cristo, sem medo, espalhando Jesus Cristo pelo mundo. E aqueles 11 homens, que depois se juntaram a outros homens e mulheres de vigor e de força do Espírito Santo, foram capazes de espalhar essa boa nova de Cristo por toda a terra, por todos os lugares. Olha só, homens simples,
gente sem muita instrução, a maioria deles não sabia ler nem escrever, e foram capazes de transformar o mundo. Que coisa mais linda. Foi pela força do Espírito Santo que eles se deixaram penetrar, que levou eles a se entregar e a levar Jesus Cristo a todos os povos. Se hoje somos cristãos, foi pela força e pelo engajamento desses homens. Assim, o mistério pascal é o mistério central da fé cristã, celebrado no Tríduo Pascal, numa solenidade única e sublime. As 3 celebrações do Tríduo Pascal, quinta-feira, sexta-feira e o sábado de Aleluia, são uma celebração só, dividida em 3 partes. Ali, todo o mistério da salvação de Cristo está condensada. Foi deste mistério que nasceu a igreja, e com ela a vida sacramental. E aí Jesus Cristo, então, ressuscitado, ordenou a seus discípulos e a nós, hoje, seus discípulos, né? Ide pelo mundo, batizando-os em nome do Pai, tornando todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Jesus Cristo manda batizar, mas ele manda também ensinar, né?